Mamães e papais, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Souza, sou formada em consultora do sono infantil, especializada em crianças de 0 a 3 anos de idade. Nesse canal você vai encontrar absolutamente tudo que você precisa saber em relação ao sono do seu bebê. Hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram lá na caixinha de perguntas dos stories do Instagram. Vou responder de uma forma mais detalhada, normalmente eu respondo diretamente no Instagram, mas para ficar de uma forma mais explicadinha, de uma forma mais assim detalhada e gravado aqui para vocês, eu vou responder aqui mesmo no canal. Lembrando que eu trabalho também com consultorias individual e personalizada para cada bebê. Se você quer saber mais informações, clica aqui no link que está na bio e vem falar um pouquinho comigo. Antes de começar a responder as perguntas, é muito importante alinhar as expectativas de vocês, tá? Principalmente das mamães que eu vou responder a pergunta. Não são dicas que vai fazer com que o seu bebê melhore o sono. Existe uma série de fatores que é preciso analisar para de fato conseguir resolver o problema, tá? É claro que existem dicas, alguns ajustes que a gente consegue fazer ali e de fato resolve o problema, mas não é todos os casos. Então, se o que eu te passar aqui não resolver, então não vai ser diquinhas ali para ajustar alguma coisinha ou outra ali que vai resolver o seu problema, tá? Mencionei algumas perguntas, até porque se eu fosse responder todas, ia passar o dia inteiro aqui, mais de 1 hora de vídeo e olhe lá. Então, selecionei as perguntas mais perguntadas, ou seja, que as mães perguntou repetitivamente em relação à idade e situação. Eu selecionei aqui 7 perguntas para responder aqui para vocês, então bora lá. Eu vou ler aqui no computador para vocês, tá? E a primeira pergunta é da underline Larice Mas. Ela perguntou o seguinte: RN de 10 dias trocando o dia pela noite. O que posso fazer para ajustar? Bom, Larissa, acredito que seu nome seja Larissa, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o bebê ele não nasce sabendo o que é dia e o que é noite. E diferente do que muitas pessoas falam, nós não precisamos deixar o bebê dormir durante o dia na claridade para que ele entenda que está dia. E assim ele vai conseguir discernir ali o que é dia e o que é noite. Não. Como fazer o seu bebê de 10 dias entender que é dia e o que é noite? Primeiro, colocando pausas na soneca, ou seja, fez uma sonequinha ali de 3 horas, acorda, nem que se for ali só para mamar, volta a dormir. Mais 3 horas, acorda, coloca para mamar, se quiser voltar a dormir, não tem problema. Nesse meio período, você vai acabar trocando fralda e tudo que você vai fazer vai ser na claridade. Seja o mamar, seja a troca de fralda, o ambiente escurinho ali vai ser só para dormir. Outra coisa que ajuda bastante são os rituais que nós utilizamos com o bebê, principalmente nessa idade. Nós chamamos de ritual do bom dia e ritual noturno. Ritual do bom dia nada mais é do que você, sempre que o seu bebê acordar para o dia, você mostrar a claridade, mostrar o sol, mostrar uma janela, todas as mamadas na claridade, todos os estímulos na claridade, ou seja, o bebê não precisa dormir na claridade para saber que aqui é dia. O bebê precisa, olhar, por mais que nessa idade ainda não enxergue muito bem, mas conforme ele for crescendo, essa sequência de atividades que você faz, esse ritual que você faz com ele, ele vai começar a ter uma noção do que é dia e o que é noite. Na noite, a partir de umas 5, 6 horas da tarde, sempre vai diminuindo o ritmo da casa, a claridade da casa, vai diminuindo as luzes, faz de fato uma higiene do sono ali, justamente para o seu bebê começar a entender que já está na hora de entrar para o sono noturno. Então, faça uma sequência de atividades ali, que nós chamamos de ritual noturno, seja dar um banho, seja contar uma história, dançar uma musiquinha de ninar, enfim, você que escolhe qual a sequência de atividades você quer manter com o seu bebê, desde que essa sequência acabe relaxando o seu bebê. A próxima pergunta é da Natana Paulina. Ela perguntou o seguinte: me ajuda como orientar a babá a fazer uma rotina correta, bebê de 4 meses. Paulina, a primeira coisa que você precisa entender é de fato o que é rotina, tá? Você precisa alinhar isso com a babá com certeza, até porque como a babá vai ficar a maior parte do tempo com a sua bebê, é muito importante sim as expectativas estarem bem alinhadas ali, todos os pontos. Primeiro você precisa entender o que de fato é rotina. Rotina não são horários fixos, horário fixo para mamar, horário fixo para dormir. Não é assim que funciona com o bebê, tá? Rotina nada mais é do que você respeitar as necessidades do seu bebê, seja de alimentação, seja de sono,
seja de estímulos corretos para cada idade. A única coisa que você precisa é colocar um horário fixo para acordar, justamente porque o bebê gosta de previsibilidade. Então, se você tem um horário fixo para acordar, consequentemente, as sonecas ali todas serão em horários aproximados todos os dias. A primeira coisa que você precisa entender é que seu bebê de 4 meses precisa em torno aí de 3 sonequinhas de 1h30. Caso 3 sonequinhas ainda não seja o suficiente, você pode fazer uma soneca que a gente chama de uma soneca ponte. É como se fosse uma ponte para o bebê entrar para o sono noturno, para que ele não entre com exaustão. Nessa sonequinha ponte, você deixa durar no máximo aí de 20 a 30 minutos, tá? As outras 3 sonequinhas você deixa aí no máximo 1h30. Janela de sono, ou seja, o que é a janela de sono? É o período que o seu bebê consegue se manter acordado entre uma sonequinha e outra, desde que nesse período o seu bebê fique bem, sem sinais de sono, sem irritação por conta do sono. A janela de sono para um bebê de 4 meses é de 1h30 a 2 horas. É claro que não siga tabelas. Isso que eu estou te falando é apenas um parâmetro. Apenas observe e respeite as necessidades do seu bebê. Próxima pergunta é da Amanda Gomes. Ela perguntou: bebê de 7 meses, quantas sonecas durante o dia? Amanda, de 4 até 7 meses, o bebê precisa de em torno de 3 sonequinhas, tá? Mas é aquilo que eu sempre falo, observe o bebê. Se precisar colocar uma 4ª soneca, a sonequinha ponte que eu acabei de explicar para vocês, coloque, justamente para atender a necessidade do bebê naquele momento e justamente para que ele não entre com exaustão para o sono noturno. Próxima pergunta é da Tice Victoria. Bebê de 2 meses tentando fazer dormir no berço, leva adormecido ou acordado? Vitória, pode levar adormecido, tá? Não tem problema nenhum. A não ser que você queira ensinar o processo de autonomia para o seu bebê, ou seja, você ensinar para ele de fato adormecer no lugarzinho que ele tem que dormir. E aí você pode levar ele adormecido ou sonolento, colocar ele ali, terminar de ninar ele ali no berço, ou seja, batidinhas no bumbum, chiado, e aí fica ao seu critério, tá? Mas não tem problema nenhum levar o bebê adormecido pro berço. A próxima pergunta é da Rita Romão 22. Ela perguntou o seguinte: bebê de 4 meses, sono noturno às 20h30 e ainda acorda 2 vezes para comer durante a noite. Rita, é muito importante a gente alinhar as expectativas, tá? Bebê de 4 meses ainda precisa de aporte calórico durante a madrugada. Alguns bebês já conseguem espaço a mais, outros não. O que não é normal é o seu bebê acordar em horas próximas, vamos supor, acordou meia-noite e mamou. Mamou com efetividade ali, mamou bem, depois acordou 1h da manhã de novo e teve que mamar de novo. Isso já não é normal, tá? E você precisa identificar o que de fato causou esses despertares. Mas se, por exemplo, quis mamar 1h da manhã e depois 5h da manhã, tá dentro do esperado. A próxima pergunta é da Alice 19. Alice M19. Bebê de 2 meses à noite aceita dormir no berço, mas durante o dia só quer dormir no colo. Se põe no berço, acorda. Esse comportamento é muito normal em bebezinhos em estrogestação, ou seja, bebês que ainda não sabem que nasceu. Bebê em estrogestação, quando ele ainda não sabe que nasceu, ele pensa o quê? Que ele ainda está flutuando ali no líquido amniótico, né? Então, quando coloca ali uma superfície, ele vai achar estranho. Principalmente durante o dia, que a gente tem um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando a gente não respeita a janela de sono do bebê, o que é a janela de sono? Eu expliquei na pergunta anterior. O período que o seu bebê consegue se manter acordado entre uma soneca e outra. Quando a gente não respeita a janela de sono do bebê de 2 meses, que gira em torno aí de 1h a 1h30, você percebe que é bem curtinha? Quando a gente não respeita esse período, o bebê ele pode entrar em ciclo vulcânico com facilidade, fazendo com que ele não consiga entrar em sono profundo, não consiga relaxar, de fato só vai querer o colinho da mãe. Então é muito importante ajustar o ambiente da mesma forma que você ajusta durante a noite e principalmente começar a observar em relação à janela de sono do bebê. Durante a noite o processo fica mais fácil justamente porque a gente tem o hormônio do sono, que é a melatonina. Então o bebê aceita a superfície com mais facilidade, justamente porque a noite foi feita para dormir e ele vai dormir mesmo. A próxima pergunta é da EA_Elisa_Beth. Ela perguntou: quantas horas o bebê de 2 meses precisa dormir de dia para não interferir de noite? Elizabeth, normalmente a gente sempre vai calcular em relação à noite também, tá? 12 dia, 12 noite, 12 horas dia, 12 horas noite. O bebê precisa em torno de 10 a 12 horas de sono noturno.
Nessa idade, mais ou menos aí 9 horas de sono noturno já é o suficiente para ele. Então, durante o dia, a gente sempre, nessa idade, costuma fazer de 4 a 5 sonequinhas de 2 horas e meia. Não é regra que todas as sonecas durarão 2 horas e meia. Mas, durante o dia, o bebê costuma dormir de 2 meses, precisa dormir em torno de 7, 8 horas. E no total vai dar uma carga horária aí de 18 horas. Por isso que é muito importante saber conduzir em relação às sonecas do bebê, nunca deixar passar de 3 horas. Primeiro, porque o bebê precisa se alimentar. Segundo, conforme o bebê for crescendo, a sua carga horária vai diminuindo. Então, é muito importante começar a limitar as sonequinhas do bebê de 2 meses para 2 horas e meia. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês. De coração, ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. E até o próximo vídeo.